Oi, gente, tudo bem? Bom, eu tô aproveitando um tempinho que a turminha tá fazendo pão de queijo, junto com um outro pessoal super bacana que a gente conheceu essa semana. E eu tive vontade de falar um pouquinho sobre o meu momento de transformação. Esse vídeo pode ficar um pouco tremido, porque não vim preparada para isso, então eu tô sem suporte aqui. Eu tô num retiro que se chama Conexão Familiar, num espaço que é o Terra Luminos. É um retiro familiar voltado para comunicação não violenta. E, e estar aqui é mais uma etapa de um processo de transformação que eu tenho vivido nos últimos 2 anos. E eu fiquei pensando como que as coisas se conectam, né? E, e como buscar um processo de transformação, como mudar alguma coisa que não está bacana na sua vida. Então, se você busca prosperidade, se você está tentando empreender e não está conseguindo ter sucesso, se você não está bem no casamento, se você não está feliz com sua relação com seus filhos, qualquer transformação que você esteja buscando, fique aqui comigo e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando eu comecei a comunidade Mamãe de Sucesso, a minha intenção era estar perto das crianças e compartilhar isso com as pessoas, né? Sobre empreender e ter a oportunidade de estar perto com as crianças. Mas no fundo, não era só isso. Tinha um porquê. E o porquê de estar perto com eles é que eu queria criar filhos para o mundo que fossem adultos felizes, né? Que fossem adultos íntegros, que buscassem o bem. E eu acredito, sempre acreditei, que a mãe tem um papel fundamental nisso. E hoje eu vejo que não é só a mãe, né? A mãe, o pai e toda a comunidade, toda a sociedade que está em volta dessa criança. Mas sim, principalmente a mãe. E então somos nós, mães, que temos essa principal função. A gente recebeu assim um presente mágico do universo e a nossa função é lapidar essa pérolazinha, né, que a gente recebeu. E olhando para esse processo, eu consigo perceber como que as coisas vêm se conectando, né? Meu ponto inicial foi buscar uma pessoa que eu saberia que poderia me orientar com relação ao empreendedorismo. E através dessa pessoa conheci o marketing digital, através do marketing digital fui conhecendo outras pessoas que foram me direcionando para esse caminho que já estava no meu interior e eu não sabia, eu não conhecia. E quando comecei a perceber e me aproximar dessa minha conexão com o universo, as coisas começaram a ficar mágicas, de eu pensar e acontecer. E foi assim que eu cheguei até aqui. Eu tenho estudado muito sobre isso, sobre viver de forma mais natural. Quem me orienta muito é a Clarice, eu já falei aqui com vocês, né, do Zum Zum. Eu acho que foi um dos meus pontos de start, foi pela Clarissa. E através dela eu fui me conectando com outras pessoas, com outras organizações, outros cursos que eu fui aprendendo. E aqui eu fiquei refletindo, né, sobre toda essa ligação, toda essa conexão que o universo vai fazendo, essas sincronicidades, quando a gente tem um objetivo, a gente tem um grande porquê. A gente não precisa se preocupar, é só entregar nas mãos do universo e esperar os sinais dele. E, e hoje, o que eu gostaria de propor aqui era justamente isso, que você lançasse a sua intenção para o universo, o seu porquê, entendesse e buscasse entender qual que é o motivo de você estar aqui nessa vida, né? Na minha percepção, a única razão da vida é o aprendizado, é o desenvolvimento, é a evolução. Essa é a minha percepção, né? A gente veio da Terra e para a Terra a gente vai voltar. E, e eu sempre curti muito diversão, aventuras. E curto, lógico que eu curto, né? Não vou dizer que eu vou virar monge e só vou ficar meditando, não. Eu curto aventuras. Mas isso perdeu aquele grande valor que eu tinha antes, né? Quando eu comecei a perceber que o motivo principal é o desenvolvimento. E que se eu tenho filhos para criar, eu preciso pensar na responsabilidade que é orientá-los a este desenvolvimento também. E eu queria te convidar para pensar nisso, né? A sua responsabilidade em guiar os seus filhos para o desenvolvimento pessoal deles. Quem eles são na essência, o que eles vieram fazer aqui nessa vida, né? O que eles têm para desenvolver, para evoluir. Eu acho que esse é o ponto central. Não é sobre trabalhar em casa somente.
não é sobre empreender. A gente pode viver a nossa essência em qualquer lugar, mas a gente precisa se conectar com ela. E o primeiro passo para isso é a gente lançar a intenção. Foi assim que eu fui construindo tudo isso, toda essa transformação que vem acontecendo comigo, e isso é um processo eterno. Mas se eu olhar para 2 anos atrás e olhar para minha vida hoje, eu posso te dizer que a minha vida transcendeu, teve um salto quântico, teve uma mudança assim completa. E isso aconteceu porque eu estive aberta, né? Se você conhece um pouquinho da lei da atração, a gente sabe que a gente precisa dar e receber, que a gente precisa pedir e a gente precisa estar aberto para receber, né? Não é somente pedir. E eu vejo que antes eu estava muito fechada para receber, para estar disposta para que o universo me mostrasse qual era o meu caminho. Às vezes a gente quer uma coisa e a gente fica tão centrado naquilo, acreditando que a gente meditar aquilo, aquilo vai chegar, e não é assim, né? É o porquê de trás daquilo que a gente quer. E, por exemplo, como que eu vim parar aqui? Eu conheci um acampamento para crianças de 10 a 17 anos, que era um acampamento mais voltado para conexão com a natureza. E aí eu comentei com a Gabi se ela queria ir, e ela, ai mamãe, com pessoas que eu não conheço, se fosse com você, seria muito melhor se fosse com a família. E aí eu só falei pro universo, se existe algo assim voltado para a família, me mostra. Isso foi um sábado de manhã. No sábado à noite, estava navegando na internet, sem buscar nada específico, eu descobri esse local que era exatamente como eu tinha imaginado. Esse é só um exemplo, né, do que vem acontecendo comigo desde esse momento que eu comecei a entender um pouco mais sobre a importância de se abrir para a gente receber da forma como o universo quer nos entregar, tá? Então, meu convite de hoje é para que você pense um pouquinho, reflita um pouquinho sobre qual é o seu papel aqui como mãe, como pai, como ser humano. O que você realmente quer para o seu filho. Pense na responsabilidade de orientar esse serzinho para a evolução, seja filho, seja enteado, seja sobrinho, seja aluno. E depois que você pensar um pouquinho sobre isso e entender os seus porquês por detrás do que você quer, lance a sua intenção para o universo e aguarde que ele vai te mandar. Fica com Deus. Beijo no coração.